você pudesse escolher qualquer pessoa para você tomar um café de 1 hora, quem que você escolheria? Bem-vindo a mais um Café Cash. Hoje eu estou com um convidado absurdamente especial, que eu não sei como que ele veio, Patrick, mas ele veio. Aproveitei, o cara, ó, segredo, eu fiquei acompanhando lá. O dia que esse cara estiver aqui, eu chamei ele. Veio, eu quero agradecer muito Gustavo Rangel. Demais, cara, feliz. Ó, primeira impressão foi o seguinte, que espaço fantástico. Eu falei com você nos bastidores, tô me sentindo realmente em casa. Obrigado pelo convite. E depois eu quero que você me leve para conhecer um pouco de Goiânia, tá, Lucas? Vamos dar Fechou? essa volta, vou te levar. Vamos sim. Lembrando que o Café Cash é um podcast de oferecimento da Catena. Gustavo Rangel, para quem não conhece, difícil eu não conhecer, né? Se você me segue e acompanha, o Gustavo hoje é o principal nome do marketing imobiliário do Brasil hoje, cara. Eu vou falar por ele, né? Porque senão fica o cara falando por ele mesmo, né? Mas sim, tá com uma rotina absurda, tá fazendo palestra no Brasil inteiro, tava em Anápolis, aí pra cá, vai pra São Paulo, enfim. Então é uma honra receber você. Eu falei pra você antes, né, cara, que aqui a gente pergunta de história primeiro. E eu queria entender de onde você veio, cara. Quem é o Gustavo mesmo, que a galera até não vê na internet, né? Onde você nasceu, que idade você tem, enfim. Pode abrir o jogo? Pode. Pode. Realmente, abrir o jogo. Então, cara, esse Gustavo, né, marqueteiro no mercado imobiliário, acho que é legal falar da história que foi na minha adolescência. Tudo começou na minha adolescência. Tive uma adolescência muito complicada, Lucas, de ficar em casa, passar 10 dias sem luz, com dificuldades em relação à alimentação, refeição, os pais se separando. E naquela dificuldade toda, eu enxerguei o empreendedorismo como uma saída, tá? Então foi com meus 16 anos de idade que eu comecei a me movimentar. Vendi paçoca no sinal, eu vendia bombom também na rua, os meus amigos sempre me zoavam ali no bairro, mas eu abri uma loja chamada Ponte do Gugu, que era uma lanchonete. Você tinha que idade? Eu tinha 16 anos de idade. Caraca. CNPJ. Você abriu o CNPJ? Abri CNPJ. Ou nem precisava? Não precisava. Sabia disso, não. Com 16 anos você consegue abrir empresa sendo de menor. Isso foi em Rio das Ostras? Rio das Ostras. Então você Rio de nasceu e Janeiro. cresceu lá? Não, eu nasci em Campos dos Goytacazes. Uhum. Fui para Rio das Ostras com 8 anos de idade, alguma coisa assim, entende? Né, para a região dos lagos ali, Búzios, Rio das Ostras, Cabo Frio. E com 16 anos eu pedi R$ 500 emprestado para um rapaz chamado Erivaldo. Um beijo, Erivaldo, lá na minha cidade. E eu comprei, primeiro antes até mesmo do Ponte do Gugu, eu comprei uns galões d'água para poder entregar água, aquela coisa bem empreendedorismo raiz ali com um pouco que eu tinha. E depois eu abri o Ponte do Gugu, que era uma lanchonete. E essa lanchonete, ela tinha, Lucas, o cardápio, o nome dos hambúrgueres de desenho animado. Tinha lá o Piu Piu, o Frajola, o Ben 10. Que legal. Velho. Era uma loja que eu lembro que era verde e branca. E essa foi o meu início, sabe? Você estava dentro estudando do meu ainda? Ficou dividindo empreendedorismo. estudo? Estava estudando ainda, né? E depois da escola, eu ia abrir a loja, né? E ficava até mais tarde. Então eu consegui enxergar o empreendedorismo como uma forma de sair daquela situação, né, muito difícil da minha casa. Então mesmo eu abrindo a loja, empreendendo, o negócio não era tão fácil na minha casa, né? Começamos a construir isso e saindo disso aos poucos. Foi aí que depois eu abri uma empresa de eventos, depois o negócio foi acontecendo, eu abri também uma hamburgueria no shopping da cidade, né? Já tive micro franquia no mercado de moda, eu comecei a empreender. E nessa, entre um negócio ou outro, eu tentei até encerrar o negócio para poder trabalhar de carteira assinada, mas eu trabalhei 2 vezes de carteira assinada e as 2 vezes eu pedi para sair com menos de 3 meses. Então eu nunca consegui me adequar ao formato CLT. Te conhecendo há poucos minutos aqui, tá bem longe do seu sangue ser Tá empregado bem de longe, alguém, tá bem longe, exatamente. E em 2014 eu conheci o mercado imobiliário, corretagem, que nesse formato eu vi... Você chegou a ser corretor, então? Cheguei a ser corretor, 2014, sabia não? Não sabia. 2014. Que legal. Eu entrei numa construtora, né? Qual que era a construtora?
MRV. Aqui tem MRV? Tem. Acho que Tem? já vendi muitas áreas para eles aqui. Então, entrei na MRV e quando eu entrei na MRV em 2014, eu enxerguei uma forma de empreender, Massa. né? Não é um formato, a corretagem não é um formato que você tem aquele horário para entrar, horário para sair. Então, eu conseguia ter essa autonomia, essa liberdade. E eu enxerguei, porque eu sempre amei vender, eu enxerguei a oportunidade de vender imóvel como o produto mais caro da prateleira, né? E sem ter que comprar esse estoque. Então eu vinha de hamburgueria, alimentício, que a gente tem nós temos uma margem muito pequena, né? Eventos que a margem até é interessante a prestação de serviço, porém a entrega de energia Cara, o que deve ser desgastante muito, trabalhar com eventos, né? muito desgastante, amigo, muito. Você não tem noção. É muito Deve desgastante. tomar de calote, dor de cabeça. Dor de cabeça, muitos erros, né, que acaba cometendo, né? E eu enxerguei no mercado imobiliário essa possibilidade. Foi aí que eu entrei no mercado, em 2014. Você entrou no mercado já casado? Como é que é o nome da sua esposa? Maiara. Maiara, né? A Mai, né, que você fala. A Mai. Vocês casaram quando? Casamos tem 7 anos atrás. Então foi Vamos fazer depois. as contas aqui. Não lembro o ano certinho. 2023, 2016. 2016. Eu tinha Foi o ano 20. que eu casei. Eu tinha 23, ela tinha 18. Legal. Legal demais. Muito legal, cara. Conheceram novos. Então você virou corretor em 2014, entrou na MRV. O formato da MRV ele é bem diferente, né, para o corretor? Como é que é o formato que você se lembra aí? Naquela época, eles tinham equipes, né? Tinha a equipe do 0800, que era a equipe digital que recebia lá os leads, as oportunidades e tal. Eu trabalhava na equipe do salão, que recebia as pessoas visitantes ali no stand de vendas. Eu lembro que era plantão, né? A gente tirava plantão, mas eu sempre fui um empreendedor mesmo. Então, assim, eu ficava muito fora da empresa, eu criava muita coisa fora, ações fora. Eu lembro que naquela época, sem entender nada de marketing, eu ia para fazer ações na frente de restaurante, eu conseguia muito resultado, muitas vendas em restaurantes estratégicos. Eu lembro de um, Lucas, que era o restaurante do Dudu, que ele fica bem isolado na cidade, do lado da zona offshore de Macaé, ali, Rio das Ostras, Macaé. E o restaurante, ele pegava esses funcionários e levava para o restaurante de van, né? Legal. E eu fazia uma abordagem para aquelas pessoas de FGTS. Então eu já tinha meio que um feeling, né? Eu já tinha estratégia ali de como conseguir aquele cliente ideal. Então eu consegui vender muito, vendi uns 3, 4 apartamentos assim, só nesse restaurante, com uma abordagem falando sobre FGTS para pessoas que não estavam pensando em comprar imóvel. Então eu pegava essa fatia. Já vendi muito. Eu fazia ações em escolas municipais. Legal. Então eu conversava com a diretora, sempre me recebia muito bem. E aquele tempo ocioso do professor, de intervalo ali, que se reunia 6, 8 professores, eu apresentava o produto e eu vendia. E eu identifiquei que professor, servidor público, ama comprar imóvel financiado. Porque ele tem uma garantia de renda ali, né? Ele já sabe mais ou menos quanto. Sim, então eu já fiz ações em guarda municipal, centro de polícia, sabe? Academia. Então eu colocava lá um PDV, um ponto de venda, um negocinho lá bacana da MRV e fazia o meu trabalho. Então eu sempre vendi bem, cara. Eu percebi que você sabia quem era o seu público, né? Sabia que era o meu Porque público. você foi no coração, né? Sim, sabia quem era o meu público. E com isso, eu sempre me destaquei na empresa. Eu lembro quando eu entrei na empresa, no primeiro mês, eu nunca tinha vendido um imóvel na minha vida, um apartamento. Não era a época de lançamento, era o produto de estoque. Eu vendi 7 apartamentos. Tem muita gente que começou na MRV, né? Acho que o Cleverson começou na MRV começou também. na MRV. Se eu não estiver enganado, eu ouvi um podcast do Felt também. Não é MRV não, mas é num formato parecido, inclusive. Uma imobiliária muito... Uma construtora bem no formato parecido também. É uma boa escola, né, velho? É uma boa escola, cara. É uma boa escola. É uma empresa que ela é um exemplo. Por que ela é um exemplo? Porque ela tem... ela vem crescendo muito e ela vem testando formatos diferentes de venda. Antigamente era bem restrito vender somente o time comercial ali deles, né? Somente os corretores da própria MRV, e hoje já tem
qualquer imobiliária, qualquer corretor pode vender também MRV, fazendo lá o seu cadastro e tudo mais, né? Então, essa força de levar o produto, né, para fora também, né, com os parceiros. Então, a MRV é uma empresa que vem crescendo muito, 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 criando linhas diferentes também. Então, tem a linha Parque, tem outras linhas um pouco mais sofisticadas da empresa. Já foi palestrar para alguma unidade da Eu MRV, ou não? nunca palestrei, eu já tive duas conversas, mas nunca foram concretizadas. Pô, ele tá te perguntar um negócio. Como que você não foi convidado pro Conecta ainda, cara? Caramba, olha... Ô, Conecta. Vocês não me convidaram, eu entendo agora. É sério, de verdade. E eu tô vendo a saída dos caras desse ano. Eu falei, pô, cara, é um cara que eu não entendo. E outros caras também, né? Corretores mesmo, que... Enfim, mas daqui a pouco eu falo desse tema. Também teve uma conversa nesse ano, mas não fui convidado de forma oficial. Entendi. Interessante, cara. Eu esperava que você já tivesse esse ano ainda. Como é que foi sua história ainda como corretor? Você ficou 2014 até quando? Fiquei 2014 até quase 2016, tá? Na MRV. Depois eu saí da corretagem, porque eu tinha em paralelo a minha empresa de eventos. Voltei para a empresa de eventos. Como é que é dividir a atenção sendo corretor, fazendo outras coisas? Eu conseguia, porque eu sempre entendi também sobre pessoas. Então eu tinha equipe mesmo, né? Eu chegava a fazer... Meu recorde foi num sábado 13 eventos. Caraca, em um único sábado. Que é isso? Na minha cidade, ali do interior do Rio de Janeiro, Que tipo de evento que você fazia? Eu trabalhava com todo tipo de estrutura para eventos infantis. Caraca, velho. Para eventos infantis. Então, também cheguei a atacar muito São Paulo. Fiz um nome assim absurdo na minha cidade, na minha região. Né? Era a principal empresa, assim, disparadamente. E as mães, né, os pais, eles reconheciam muito a nossa empresa. Então, fizemos um trabalho assim fantástico. Eu sempre entendi, Lucas, que tudo que eu fazia, tudo, era para poder fazer história. Então, na empresa de eventos, nós fizemos história. Na hamburgueria no shopping da cidade, nós fizemos história, porque nós ligamos uma coisa à outra. Como eu tinha essa empresa muito forte de eventos, nós abrimos uma hamburgueria que comunicava muito para a família, para a criança. Né? Então, nós já Você chegamos... levava esse buffet para dentro do seu evento? Do seu próprio Da hamburgueria? Não, era hambúrguer normal, hamburgueria, né? Tudo bem tudo personalizado. A pessoa olhava, parecia que era uma franquia, assim. A hamburgueria é linda, mas eu levava eventos. Levava recreação, personagem vivo, bandinha, roda cantada para a minha hamburgueria, oficinas para criança. Você levava do evento para trás. Do evento para a hamburgueria. Eu já cheguei a colocar, para você ter uma noção, no shopping pequeno da nossa cidade, já cheguei a colocar 250 crianças. Caraca, velho. Crianças, irmão. Crianças. E assim, para você ter uma noção de como que era tão bacana o movimento da nossa hamburgueria, e eu fazia isso muito dia de semana também, final de semana, por consequência, bombava, porque já é de natural as pessoas buscarem, né, comer fast food, essas coisas nos fins de semana. Mas, para você ter uma noção, o shopping todo, até o síndico do shopping, reclamava comigo. Caraca. Porque era um absurdo de gente. Devia dar um movimento absurdo. Mas eu já levei multa, e eu era aquele empreendedor muito estressado. Então, assim, eu brigava com o síndico lá. Você é estourado, cara? Eu era estourado. Hoje eu não sou mais. Tá? Eu era muito estourado. Daí o cara falava, poxa, eu estou trazendo cliente para vocês, que não sei o quê e tal. E era estouradão daquele jeito. E foi por causa disso também que eu decidi vender a minha hamburgueria. Eu vendi, né? Ganhei dinheiro na venda, porque eu sempre tive uma visão de escala, de crescimento. Já fez um M&A já. Ó. Já fiz M&A. E o que acontece? Eu enxergava que aquela hamburgueria, naquele local, nós éramos grandes para aquilo tudo. Então, a gente queria crescer, a gente queria fazer, dava para poder fazer, mas o shopping não permitia,
tinha essas limitações com pessoas. Eu falei, poxa, se não valoriza, né, nós vamos nos retirar. E na época, a galera, para você ter uma noção, os clientes foram em cima do shopping. Foram em cima do shopping, porque eu externei isso também. Galera, eu tô recebendo multa aqui. Eu era muito louco. Eu era doidão. E com isso, a galera, poxa, o shopping não tem movimento. Shopping da cidade? Shopping da Onde cidade. é que é aquele famoso que fica perto do morro? Não, é Rio das Ostras. Então, fica em Rio das Rio das Ostras Ostras mesmo, né? É longe Rio das Ostras do centro do Rio? 2 horas. Ah, então é distante. 2 horas. E nessa situação toda eu decidi vender. Para você ter uma noção, olha que legal também isso aqui que eu lembrei agora. Eu tinha uma hamburgueria e com o perfil da hamburgueria tinha uma outra hamburgueria chamada O Hambúrguer, que eu amava a outra hamburgueria. Eu pegava o Instagram da minha hamburgueria e eu mostrava que eu divulgava os caras. Eu divulgava. Galera, o meu hambúrguer preferido é esse daqui e que não sei o quê. Então eu quebrei completamente o paradigma lá. Então, com isso, eu identifiquei, poxa, eu tenho talento, cara, eu tenho essa visão, eu tenho essa coisa toda. Foi aí que em 2018 eu fiz um curso, sempre busquei cursos, treinamentos de finanças e tudo mais, mas eu fiz um curso do Conrado Adolfo, conhece? Eu conheço, nunca consumi nada dele. E nem nunca segui o Conrado, mas sei que ele principalmente é um baita old school, né? Ele é das antigas mesmo do marketing, um dos pioneiros, né? Ele é o mentor do Joel J. Na Joel J, a primeira palestra foi com o Conrado Adolfo. Em 2018, inclusive, tem uma foto do Joel J no curso dele, no Método 8Ps, escrevendo tudo. Ele até contou nesses dias essa história também. E assim, Lucas, de todo mundo da educação, eu vou te falar uma coisa, que o Conrado Adolfo é o cara mais incrível que tem. Por que você acha que ele não deu uma explodida, cara? Por que ele não deu explodida? Ele tem a força de eventos muito grande do offline, né? E ele, eu acredito, de uma forma aberta, que ele não encontrou a questão da criação de conteúdo. Entendi. Ele não é tão bom em relação à criação de conteúdo. Eu vi o Ícaro falar disso uma época, porque o Ícaro eu consumo absurdamente, o cara é absurdo o quanto eu consumo. E ele falou, ele destrinchou vários stories sobre o Conrado, sabe? Isso tem um tempo já, meio que não idolatrando, né? Mas exaltando o trabalho dele e tudo mais, e explicando um pouco do porquê ele acha que o Conrado que poderia ter se destacado mais do que todos os outros que estão, porque ele é um dos pioneiros, né? Pô, ele é da época do Érico, velho. Ele é bem das antigas, né? Ele tem um livro de 800 páginas, assim, que fala sobre marketing na época de Orkut, cara. E aí o Ícaro cita isso também, essa questão da criação de conteúdo. Cita também? Cara? Eu nunca ouvi falando. Olha só que bacana. Tá vendo? E ele é um cara que... E ele te segue hoje, né? Eu vi Ele você me postando segue, esses dias. segue. Ele é um cara mais reservado também em relação a networking, sabe? Então, com isso, ele tem uma força de eventos interessante, mas a nível digital eu vejo que é por causa da criação de conteúdo. E eu vejo que muita gente pegou o formato dele de eventos. A gente vê o Marcos Marques aqui, hoje, que claro que ele trabalhou na empresa do pai dele, que fazia muitos eventos, mas o formato do Marcos Marques, eu vejo que é o formato do Conrado Adolfo. O Conrado Adolfo é um professorzão, né? Eu acho que até a minha forma de ensinar tem muito sobre o Conrado Adolfo e por quê? Porque ele é muito prático. Ele é o cara de apostila, ele é o cara né? E hoje nós temos um mercado de educação muito conceitual, então a qual se fala muito bonito, né? Se fala muita coisa, mas não existe um norte, não existe uma direção. Então ele é um cara professorzão que na época do curso dele em 2018, 3 dias, para você ter uma noção, eu iniciava 8 horas da manhã e terminava 1 hora, 2 horas da manhã do outro dia, e pauleira, em 3 dias tinha que matar uma apostila de 300 páginas. E o tema era marketing. Marketing e vendas. Marketing e vendas. E foi ali... Eu já fui em eventos assim de coach. De coach? Bastante. Nunca fui em evento. No mesmo formato. Nunca fui em evento. E ali eu falei o seguinte, poxa, eu busquei conhecimento para os meus negócios, que na época eram 2. Eu falei assim, poxa, eu consigo ensinar outras pessoas, poxa, eu tenho resultado. Eu tenho propriedade para ensinar outras pessoas. E foi em 2018 que eu comecei, estava vindo do aeroporto de Brasília, depois desse evento, para o Rio de Janeiro, e eu desenhei uma marca. Eu desenhei uma marca chamada Estiling.
né, que era um símbolo realmente, um Y assim, né, e uma bola no meio, enfim, representando o seguinte, representando marketing e vendas para o mercado imobiliário, para o mercado de festas, de eventos, levando a pessoa para o alvo, sabe? Fazendo a pessoa acertar, certeiro, aquela coisa toda, enfim. E eu comecei o mercado de educação em 2018 Legal. para o público de eventos. Você pegou o que você fazia já dentro da sua empresa e começou a ensinar outros. Comecei a ensinar outras pessoas. E foi a primeira experiência que você teve com educação. Foi a primeira experiência. Ainda no aeroporto, antes de chegar no Rio de Janeiro, sempre fui muito acelerado. Já percebeu aqui que eu sou um pouco acelerado? Só um pouco. No aeroporto, eu já liguei para um espaço, que era um salão de festa, e eu já desenhei uma palestra. Era a minha primeira palestra. Eu nunca tinha palestrado na minha vida. E eu simplesmente falei, olha, eu vou fazer essa palestra e eu vou cobrar R$50. Legal. R$50. E eu tenho essas fotos até deu hoje. Gente? Hã? Deu gente? Deu mais ou menos umas 20 e poucas pessoas. Caraca, quase 30 pessoas que pagaram R$50 lá. Bom. E eu fiz um evento bem legal. A minha primeira palestra. E era focado para evento. Era focado para a galera do mercado de eventos. Teve fotógrafo, teve menina de buffet, teve menina de decoração. Massa, teve uma menina lá que fazia suspiros. Né? E Como é que foi palestrar a primeira vez? você acredita que eu fui super bem? Cara, eu fui super bem, cara. Eu fui super bem mesmo na minha palestra. Eu convidei uma outra pessoa. A outra pessoa, ela travou. Travou completamente. Travou geral. Mas, para mim, foi tranquilo. Sua comunicação ela é ótima. Você fala bem, você prende a pessoa na hora de falar. Você fez algum curso para isso ou é bem natural o seu? Na verdade, eu sinto a necessidade de fazer um curso de oratória e tudo mais. É natural, vem muito de eventos. Você tem ataques de tom, inclusive. Quando eu vou falar algo importante, você tem ataque na voz para aprender a pessoa. Mas não é nada muito intencional, não. É natural. É natural. Existem talentos naturais mesmo, cara. Isso é fantástico. Mas eu tenho vontade, Lucas, de estudar mais. Oratória, comunicação. Porque é incrível, né? Quando a pessoa sabe se comunicar. Você tem estudado muito, né? Na prática. Tem estudado muito na prática. Como é que tem sido, velho, sua rotina de palestras? Que eu tenho visto que tem sido absurdo sua rotina de viagens, inclusive e tal. Insano. Nessas semanas aí, as passadas e as futuras, em torno de 15 estados diferentes. Estou fechando. Caraca. Toda semana eu estou fechando um lugar diferente. Fechei semana passada Teresina novamente, Piauí. Quase sempre para palestras, treinamentos específicos, consultorias, treinamentos, palestras, tá? Tô fechando agora Rondônia também. Que massa. Fechei Macapá, que vou estar em Macapá. Tô fechando novamente Belém também do Pará. Então, isso é legal porque o que acontece, Lucas? Quando a pessoa ela contrata para fazer palestra, para poder fazer alguma coisa,